No texto dessa manhã, irmãos, nós reencontramos o personagem que apareceu no segundo texto do capítulo 8, na exposição dos versos 9 a 13, que é Simão, o mago. Ele deu o ar da sua graça já há 2 semanas atrás, aprendemos um pouquinho sobre ele, um texto onde Lucas apresenta esse personagem e fala o quanto ele estava impressionado com o poder de Filipe, com os milagres que o evangelista, o diácono Filipe, realizava, ao ponto de que ele abraçou a fé em Jesus e foi inclusive batizado juntamente com vários outros samaritanos. Depois, nos versos 14 a 17, que nós vimos na semana passada, nós somos informados também por Lucas sobre a experiência pentecostal dos samaritanos, que mesmo sendo batizados por Filipe, ter passado pelo rito do batismo cristãos, ele não havia ainda recebido, os samaritanos não haviam ainda recebido o Espírito Santo da forma como ocorreu com os judeus lá em Atos 2. O Espírito não havia descido sobre eles da mesma maneira. E aí nós vimos, pelo próprio relato de Lucas, que aquilo se tratava de uma anomalia, era uma anormalidade. O normal é que cada crente receba o Espírito Santo no momento da conversão. Então, aquilo que ocorreu no texto anterior era uma anormalidade, uma coisa não comum. Por isso, Lucas justifica o porquê aquilo aconteceu. Aquilo, o Espírito, ele só desce sobre os samaritanos com a chegada dos apóstolos, Pedro e João. E aí, então, eles impõem as mãos sobre os samaritanos e o Espírito desce, como aconteceu em Atos 2, de forma visível, pública ali, de uma maneira com atos, com elementos sobrenaturais, indicando que o Espírito estava agora habitando também sobre os samaritanos. Um fato curioso disso tudo é que Lucas não nos diz nada em relação à participação de Simão naquele batismo, no batismo com o Espírito Santo. Lucas não diz se Simão estava entre os samaritanos que Pedro e João impuseram suas mãos e o Espírito desceu sobre eles. Nada nos é dito sobre a presença de Simão naquele momento. E aí então Lucas continua agora a sua narrativa dos versos 18 a 25. Então acompanhe comigo a leitura do texto. Diz ali a palavra do Senhor. Quando Simão, o mago, aquele personagem que apareceu um pouco tempo atrás, viu que pelo fato de os apóstolos imporem as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: deem também a mim este poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu: que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus? Não existe porção nem parte para você nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez ele o perdoe por este intento do seu coração, pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Simão disse aos apóstolos: peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. Eles, porém, tendo dado o seu testemunho e pregado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Irmãos, muito se discute entre os teólogos, entre os comentaristas do livro de Atos, sobre a conversão de Simão. Se ela foi uma conversão genuína ou não. Você vai encontrar estudiosos dos dois lados aqui. Bons estudiosos, bons comentaristas dos dois lados. Alguns com uma visão positiva, achando que Simão ele estava incluído entre aqueles que receberam o Espírito Santo, que esse pedido do verso 24 de oração é o pedido de alguém que creu no Senhor e que entregou essa vida a Cristo. Já outros têm uma visão bastante negativa dele, né, colocando como se ele não fosse um crente. E aí eu pergunto, né, tendo em vista do que nós já vimos, daquilo que você já leu aqui sobre Simão, você, o que você acha agora, lendo isso aqui? Você consideraria Simão um homem regenerado? Você acha que ele é um crente no Senhor Jesus? Qual a sua posição sobre isso? Por que eu quero que você pense antes? Porque nós vamos tratar o texto aqui verso a verso.
para que no final você possa ter mais informações para chegar em alguma conclusão sobre isso. Mas antes de prosseguirmos, mais uma pergunta. Você se identifica com Simão? Por que eu pergunto isso? Porque muitas vezes, na grande maioria das vezes, nós somos extremamente rápidos em nos identificar com os personagens, os heróis da fé. Nós podemos nos identificar facilmente com Filipe, com os apóstolos, alguns, né? Outros são mais tímidos nessa comparação de, poxa, eu igual a Pedro, não, né? Muita coisa para mim. Mas a gente acaba se identificando com os cristãos do relato, aqueles que são claramente crentes. E a gente normalmente pega alguns personagens que têm uma história negativa e a gente considera eles como pessoas longe de nós. Então, por exemplo, a gente olha os fariseus nos evangelhos e, nossa, que povo religioso, né? Que eu não sou assim. Mas a gente olha para os crentes das histórias e, nossa, eu sou como eles, eu creio como eles, tenho a mesma fé. Só que, irmãos, em muitos momentos da nossa vida, nós temos muito mais comparações e coisas em comuns com fariseus do que com Cristo. E muitas vezes na nossa vida, nós vamos nos identificar muito mais facilmente com Simão do que com Filipe, né? Muito mais com os religiosos do que com Estevão. Então, a gente tem que sempre tentar olhar a Bíblia e olhar esses personagens que têm um caráter duvidoso, até porque você tem uma divisão histórica aqui entre pessoas que creem em Simão como um crente e outros que não. E nós veremos até que alguns colocam Simão como um dos principais criadores do gnosticismo ao longo da história. Você tem relatos extra-bíblicos sobre isso. E aí talvez a gente exclua Simão da nossa vida, né? Como se nós não tivéssemos nada em comum. Só que nós vamos ver aqui no texto que talvez nós tenhamos mais em comum com ele do que nós pensamos. Simão, o arco da vida de Simão, a trajetória de Simão, ela é encontrada na vida de muitos de nós. Crentes ou descrentes. Simão ele passa por um processo comum na caminhada espiritual de muitas pessoas. Vocês vão entender isso com o decorrer. Veja só o padrão que nós encontramos olhando aqui de uma maneira mais ampla para o texto, sem olhar os detalhes. Mas olha como esse padrão da vida de Simão, ele é comum na jornada que nós também trilhamos nessa vida. Simão, ele conheceu Jesus por meio de Filipe. E Simão abraçou essa fé. Ele foi batizado. Ele abraçou, ele disse: eu creio nisso. Porém, a cosmovisão de Simão, o que é a cosmovisão? A maneira de Simão enxergar a realidade, a maneira com a qual ele interpretava a vida ao seu redor, especialmente a visão que Simão tinha sobre a forma como o Espírito Santo atuava, sobre a maneira como a igreja funciona, era claramente equivocada. Ele tinha um erro na sua compreensão das coisas. Ele abraçou, mas o seu entendimento sobre alguns assuntos, em especial aqui o Espírito Santo, era diferente, era errada. E aí então Simão ele foi exortado por um grande líder da igreja, ele foi exortado por Pedro. Pedro chega ali diante de Simão e dá dura repreensão a ele: você pensa de forma errada. Você precisa mudar esse pensamento. E aí Simão, ele se encontra diante de uma decisão. Ou Simão, ele tem que reconhecer os seus equívocos e buscar mudar a sua maneira de pensar, ou então ele rejeita o que Pedro diz e vive de acordo com o que ele acha certo. São as duas opções que Simão tem aqui. Então olha como isso pode ser comum na jornada de muitas pessoas. Conhecer Cristo, ouvir a mensagem do evangelho, que é extremamente simples, né? Somos pecadores, o problema do pecado no mundo, e aí nós descobrimos que há um redentor, um salvador que nos liberta desse pecado, e ele é Cristo, somente ele. E aí nós abraçamos: nossa, eu vejo isso mesmo, eu sou pecador, eu reconheço, eu sou mau. Eu quero esse Jesus para mim. Mas os meus pensamentos sobre N assuntos, casamento, como o Espírito Santo atua, a maneira como ele age, como funciona a igreja,
podem ser e provavelmente são equivocados. Por quê? Porque eu tenho toda uma bagagem ao longo da minha vida de coisas que eu aprendi. E aí, normalmente, no processo cristão, você tem pessoas que conhecem mais que ensinam quem conhece menos. É o processo do discipulado. Jesus instituiu essa maneira. Pessoas mais capacitadas e maduras, que já têm uma caminhada maior, ensinam aqueles que estão chegando. E aí, muitas vezes, essas pessoas que estão discipulando, né, os discipuladores, vai chegar para o discípulo e vai dizer: você está pensando errado sobre esse assunto, você precisa rever a sua vida. E aí a pessoa se coloca num ponto de decisão. Ah, realmente, olha só, eu não tinha visto por esse ângulo. Agora ele me mostrou na Bíblia, eu vejo, realmente a Bíblia é clara nesse assunto, eu preciso consertar minha vida. Ou, do contrário, ele pode dizer: não, eu não creio assim. Cada um tem a sua verdade. Eu vou seguir da maneira como eu acho. É exatamente esse o ponto de Simão aqui. Esse é o momento da vida de Simão. Ele está passando por esse processo. E aí, né, talvez a parte que nos deixa aqui com a dúvida é que Lucas ele não desenvolve mais o que aconteceu depois. A gente não sabe qual foram as consequências, o desenrolar da vida deste homem. E por isso fica a confusão. Era crente ou não era crente? Por quê? Porque as informações são poucas. Então, queridos, o que eu quero colocar aqui para vocês, irmãos, é que muitas pessoas passaram por situações semelhantes à de Simão. Muitas pessoas podem estar passando hoje mesmo por isso, ao se deparar com verdades confrontadoras das Escrituras. E talvez você ainda vai passar por isso. Em algum momento da sua caminhada, se deparar com verdades que a palavra de Deus ensina e que você vai ter que estar diante de uma decisão: mudar de vida, crer que a Bíblia é a verdade e eu preciso viver de acordo com ela, ou vou viver a minha vida do jeito que eu acho melhor. Esse é o ponto. Então, muitos de nós estamos, já estivemos ou ainda estaremos diante da decisão: qual caminho eu vou seguir? Vou seguir a ideia de Cristo, da palavra de Deus, ou vou seguir as minhas próprias ideias? E esse é o assunto principal aqui. Eu quero desenvolver aqui todo esse processo que envolve Simão, o relato que nós temos sobre ele, ver o que ele enfrentou, ver as semelhanças com a nossa própria caminhada na fé e ver este momento onde muitos terão que decidir qual caminho seguirão. O caminho da fé apostólica ou os seus próprios caminhos. Então, nós temos mais uma vez muita coisa para aprender aqui. Mais uma vez, vou olhar a pregação de domingo passado, me apavorei, 1h10. Eu digo: Senhor, me ajuda a ser mais sintético nas minhas explicações, porque o pessoal já deve estar cansando de ficar tanto tempo ouvindo. Mas aqui, mais uma vez, tem tanta coisa para falar, irmãos. Vamos lá. Primeira coisa que nós vamos ver aqui, a cosmovisão de Simão. Vamos tentar entender como a mente de Simão funcionava neste momento. E nós podemos obter essa informação dos versos 18 e 19. Acompanhe ali com a sua Bíblia aberta. Vamos ver em detalhes isso. O que diz os versos 18 e 19? Diz ali: quando Simão viu que pelo fato de os apóstolos imporem as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: deem também a mim este poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Então olhe para o texto aí, segundo texto. O que Simão viu? Simão viu o quê? O poder. Ele vislumbrou um tipo de força de poder que era mais impressionante do que aquela força e poder que ele tinha. Qual era a força e poder de Simão? As artes mágicas. É o que vai dizer o verso 9, que nós vimos lá 2 semanas atrás, que ele praticava artes. Havia naquela cidade um homem chamado Simão que praticava artes mágicas. Tá? Nós não sabemos se isso era mera enganação, era truque, como a gente vê muitos mágicos hoje em dia, se havia ali algum envolvimento sobrenatural, demoníaco, nós não sabemos. Eu sempre procuro olhar para aquilo que é mais simples, como alguém que iludia as pessoas com a sua capacidade de fazer truques lá, daqueles como a gente vê hoje e fica impressionado. Você vê truques de mágica hoje e você fica: nossa, como ele fez isso? Eu creio que era algo parecido assim. Então ele viu, Simão, ele olhou para os apóstolos e identificou um poder que ele não tinha. Era superior ao seu. Isso chamou a atenção de Simão. Foi isso que ele viu. Agora,
Percebam como a mente de Simão funcionava. Repare qual era a sua cosmovisão, a sua maneira de interpretar a realidade. Você vê que ele não tem nenhum interesse na regeneração do espírito. Ele não está ali falando na bênção que Deus concede, nos dando o Espírito Santo, nos fazendo Ele, próprio Deus, habitando em nós. Ele não fala disso em momento algum. O seu interesse é apenas no poder. Eu quero fazer o que eles fazem. Eu quero poder fazer a mesma coisa. Eu quero poder colocar a mão na cabeça de alguém e essa pessoa receber o Espírito dessa maneira, com chama de fogo chegando. Eu quero que as pessoas vejam que eu sou capaz de fazer isso. O que Lucas ressalta aqui nessa narrativa é que Simão ele tem um desejo pecaminoso. Ele quer possuir o poder dos apóstolos. E aí, como é que ele tenta fazer isso? Qual é a forma de Simão conquistar esse poder? Ele oferece o quê? Dinheiro. Vende aí para mim isso aí. Gostei. Quanto é? Passa para mim esse dom. Ele tenta comprar o dom apostólico. E de onde surge essa ideia? Da onde que ele tira que você pode comprar esse dom? Onde saiu esse pensamento? Da própria forma dele raciocinar o mundo. Isso sai da própria cabeça dele, da mente de Simão. Era a maneira como ele enxergava a vida. Uma cosmovisão equivocada. Certamente, irmão, Simão, ele comprava todo o material, as ferramentas para ele fazer as suas mágicas. Ele comprava, ele lá adquiria. Ia lá na loja, na Super Legal, e comprava o kit mágico lá que tem para criança. Vende aí, vou fazer esse truque aí para os meus amiguinhos, eles vão ficar bem felizes. Ele ia lá e comprava. Ele melhorava a sua performance comprando coisas novas. E, consequentemente, naturalmente e obviamente, ele lucrava com isso. Ele ganhava dinheiro em cima do seu trabalho. Então, Simão, ele julgou os apóstolos com base na sua própria conduta, com base naquilo que ele mesmo fazia, de acordo com a maneira que ele pensava. Ele pensou, eles são como eu, eles só estão fazendo mágica. Então, se eu compro os meus kits de mágico, eu vou ali comprar esse kit deles que é um pouquinho mais avançado. É um 2.0. É uma versão atualizada. Vou atualizar o meu. Quanto é? Certamente eles vão vender porque eles querem lucrar com isso também. Porque é assim que eu faço. Então, Simão julgou os apóstolos da mesma forma. Simão, ele rebaixa os apóstolos. Por que não dizer o próprio Espírito Santo no mesmo nível do seu próprio ministério de mago? Como se tudo fosse o mesmo tipo de poder, um poder sujeito à vontade humana. Ele quem administra esse poder, ele lucra com isso, ele ganha com isso, e ele usa como ele quer isso. Então essa atitude de Simão, que demonstra claramente como era a cosmovisão, a maneira como ele enxergava a vida, a sua maneira de interpretar o mundo, a maneira como ele olhava as coisas que o cercavam, gerou uma palavra na língua portuguesa. Vocês sabiam disso? Isso aqui gerou uma palavra no dicionário da língua portuguesa, a palavra simonia. Se você procurar simonia no dicionário, existe esse termo, que foi criado baseado na história de Simão o Mago. Se você abrir o aplicativo do dicionário, você vai encontrar lá simonia, que significa compra ou venda ilícita de coisas espirituais, indulgências, sacramentos, ou coisas temporais ligadas às espirituais, como benefícios eclesiásticos, ou seja, venda de cargos na igreja. Então, assim, não sei se vocês sabem, mas o irmão Mateus, ele comprou o cargo de diácono. Pagou por isso. Isso foi um ato de simonia. Eu estou brincando, tá, irmãos? Pelo amor de Deus. Não leve a sério, né? Só para descontrair um pouco. Mas essa é a ideia, alguém que compra um lugar. Então a pessoa, isso foi muito comum ao longo da história da igreja cristã, a venda de cargos eclesiásticos. Então a pessoa se tornava um sacerdote não porque ela tinha dom ou capacidade, mas ela comprava aquela posição de poder. E isso ganhou um nome, um termo chamado simonia, porque é exatamente o que Simão o Mago fez. Ele tentou comprar um benefício espiritual com dinheiro.
E, infelizmente, irmãos, muitas pessoas ainda possuem o mesmo pensamento de Simão. A mesma cosmovisão. Muitas pessoas hoje praticam simonia. O que eu quero dizer com isso? O pensamento e a prática de que é possível adquirir bênçãos espirituais por meio de uma troca financeira. Tem muita gente que pensa assim, irmãos. Às vezes, essas trocas surgem em forma de favores. Vou fazer um jejum. Vou renunciar a um prazer da minha vida, jejum de Coca-Cola. Eu amo Coca-Cola. Vou fazer um jejum de um mês de Coca-Cola. Por quê? Porque eu quero passar num concurso. Então Deus vai me abençoar. Eu estou dando algo para Ele, Ele vai me devolver em bênçãos de volta. É o mesmo pensamento. Eu vou me comprometer a ir à igreja 7 semanas seguidas. Prometo, não vou faltar um culto. 7 semanas. Por que 7? Porque é um número perfeito de Deus. 7. 7 domingos irei. E por quê? Porque eu quero que Deus me dê aquilo que eu tanto quero. O Senhor vai me retribuir por isso. Irmãos, o que você acha que milhares de pessoas estão fazendo essa semana, ou mesmo nesta manhã, em uma romaria? O que você acha que é o pensamento por trás disso? Pessoas indo de joelho, pessoas fazendo altas quilometragens a pé até um santuário. Não sei se você viu a reportagem, mas ao longo dessa semana, 4 pessoas morreram atropeladas, porque estavam indo para esses lugares no asfalto, né, na rodovia. 4 pessoas perderam a sua vida nesse trajeto espiritual. Por que vocês acham que é feito todo esse sacrifício? Barganhar com Deus, irmãos. É negociar com Ele. Eu estou fazendo algo para que Deus me devolva uma bênção. Alguns vão dizer, não, mas Ele só está retribuindo um favor que foi recebido. Irmãos, é a mesma coisa. Você está negociando com Deus algumas bênçãos. O mercado da fé é um mercado extremamente lucrativo. Extremamente. Pessoas enriquecem com esse mesmo tipo de pensamento de Simão, propagando isso para as pessoas. Campanhas de prosperidade. Quem nunca ouviu? Talvez você já até pode ter participado em algum momento da sua vida de uma campanha de prosperidade. A ideia é justamente a mesma de Simão. Eu faço algo, eu dou algo, eu compro algo que Deus vai me devolver. Venda de objetos que trazem algum tipo de bênção. Nós temos aqui a arca do Senhor, leve para sua casa, custa R$2.000. Você leva a sua casa, vai ficar semana na sua casa, você vai ver o quanto você vai ser abençoado. Coisas assim, irmão. Isso é simonia. É a mesma coisa. Vou comprar o poder, vou comprar a bênção de Deus. Vou comprar o Espírito Santo para que eu possa obter benefícios. E esses benefícios são sempre materiais. Você não vai encontrar ninguém numa romaria dizendo que estou indo porque eu reconheci que sou um pecador e eu preciso ser salvo. Não vai encontrar. E talvez, irmãos, o que eu vá dizer agora possa chocar ainda mais. Mas nem toda pessoa que pensa assim, possui a mesma cosmovisão de Simão, é uma pessoa descrente. É uma pessoa que não crê em Jesus. Se você observar, nem mesmo Lucas aqui, no seu relato, ele se preocupa em nos dizer se Simão recebeu ou não o Espírito Santo naquele momento. Ele não nos conta isso. Mas antes que você me atire uma pedra, né? Uma pedrada, o pastor está falando heresia. Como assim não é crente? Como assim é crente uma pessoa assim que pensa desse jeito? Vocês vão entender o ponto. Uma pessoa pensar de forma errada sobre algo não significa necessariamente que ela não tem fé verdadeira. O problema está se ela insistir nesse pensamento. Mas pode ser, e a questão aqui é essa, pode ser que algumas pessoas venham a Cristo,
frequentem uma igreja, né, vão buscar uma congregação por ter motivos equivocados. É possível que alguém vá buscar uma igreja e buscar a Cristo com pensamentos equivocados sobre Deus, sobre o Espírito Santo. Mas isso não significa necessariamente que a fé que ela tem em Jesus e que ela passou a ter seja errada ou seja falsa, mas que a sua cosmovisão sobre alguns temas ainda está errado e que precisam ser corrigidos. Ela crê em Jesus, ela crê no único e suficiente Salvador, mas ela ainda tem entendimentos equivocados sobre alguns temas. Ela precisa o quê? Renovar sua mente. Ela precisa aprender mais. Ela precisa ir se transformando diariamente. Por exemplo, na época de eleição, irmãos, talvez a pergunta que os pastores mais recebam. Impressionante. É possível um cristão ser de esquerda, pastor? Né? Chove essas perguntas. É possível? O Mateus chegou só agora, ainda bem. Nem viu eu falar mal dele. É possível um crente ser de esquerda? Um crente marxista? É possível, pastor? Qual que é a resposta? Eu vou dizer, é possível. Por quê? Porque ser crente depende da sua fé em Cristo, basicamente nisso. Ninguém vai ser salvo porque é de direita e porque é de esquerda. Você é salvo porque crê em Jesus. Se você crê em Jesus como único suficiente Salvador, isso é suficiente, né? É isso que precisa. Porém, eu vou dizer, a questão, irmãos, é que essa pessoa, ela precisa passar por uma reforma de pensamento. Uma pessoa que é cristã e marxista, ou ela leu muito pouco sobre Karl Marx, ou ela leu muito pouco da Bíblia. Simples assim, ela precisa aprender mais. Porque são coisas que não se conciliam, são coisas que se chocam diretamente. O marxismo ele oferece uma redenção diferente da redenção bíblica. E esse é o ponto. Então, assim, é possível ser crente? É, mas ela precisa aprender mais. Tem alguns assuntos que ela precisa se debruçar mais e aprender mais o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. Simples assim. Eu creio que, inclusive, a maioria de nós começamos a nossa caminhada cristã, nós começamos a frequentar uma igreja cristã pelos motivos errados. Quase todo mundo vai buscar a Cristo pelo motivo errado, com entendimentos equivocados sobre muitos assuntos. Nós vamos inicialmente atrás de um milagre, atrás de uma bênção, tentamos salvar o nosso casamento, então buscamos a Cristo na expectativa de que possamos ter um casamento melhor, enfim. Mas no processo, irmãos, nós começamos a aprender os motivos certos. Eu comecei a ir para a igreja, num momento da vida, o meu pai adoeceu, teve câncer, eu comecei a me abrir para a possibilidade de algum tipo de milagre, comecei a acompanhar aquela que seria minha futura esposa, fui junto, motivos errados, completamente equivocados. Mas no processo, Deus foi transformando a minha mente, mostrando, olha, você não tem que estar aqui pelos outros, você tem que estar aqui porque você precisa. Você é um pecador e você está condenado. E aos pouquinhos foi transformando a visão. Esse é o ponto, irmãos. Assim como Simão, nós todos podemos conservar em nós maneiras equivocadas de olhar para o mundo, de interpretar a vida. Nós podemos ter uma maneira equivocada de pensar sobre Deus, sobre a forma como Ele atua. Por isso, nós temos que sempre ter em mente a necessidade de aprender. Nós temos que estar sempre abertos a renovar a nossa mente pela palavra. É isso que Paulo ele instrui os romanos, lá no capítulo 12, verso 2, quando ele diz, olha, não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que o Senhor os transforme pela renovação da mente. Deixe o Senhor transformar vocês pela palavra. Aprendam, tentam, busquem sempre conhecer mais, para que aí então vocês possam ter uma visão correta sobre todos os assuntos. E é isso que nós veremos agora. Pedro, o líder da igreja daquele tempo, ele percebe uma visão equivocada de Simão sobre as coisas. Ele percebe uma cosmovisão equivocada. E ele agora vai exortar Simão a mudar, a renovar a sua mente. E essa, irmãos,
É uma exortação bastante forte. É isso que aparece nos versos 20 a 23, a exortação de Pedro. Olha ali o que diz o texto. Mas Pedro respondeu. Pedro respondeu depois do pedido de venda do dom, né? Simão foi lá, me venda isso aí, quero ter esse poder. E aí Simão Pedro responde ele, que o seu dinheiro seja destruído junto com você. Pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus? Não existe porção nem parte para você nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-se deste mal e ore ao Senhor. Talvez ele o perdoe por este intento do seu coração, pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. A reação de Pedro diante da postura de Simão foi imediata, bastante severa. Irmãos, isso aqui é uma maldição. Pedro amaldiçoa Simão. Quando o apóstolo diz ali que o seu dinheiro seja destruído com você, irmãos, isso aqui é uma maldição que ecoa muito a linguagem do Antigo Testamento. O que ele está dizendo para Simão é o seguinte: que você vá para o inferno com o seu dinheiro. É isso que Simão está dizendo. É isso que Pedro está dizendo para Simão. Que você vá para o inferno junto com o seu dinheiro. Pedro ele está praticamente excomungando Simão da igreja. Olha o que ele diz no verso 21. Não existe porção nem parte para você nesse ministério. Ele está excomungando, retirando Simão da igreja. É uma advertência solene, em alto e bom tom. É uma reação proporcional ao erro. Um erro gravíssimo. Gravíssimo na forma com que o mago enxergava a fé. Da forma como esse homem achava que o Espírito Santo atuava. O diagnóstico aqui da situação, ele é preciso por parte de Pedro, o apóstolo. Ele diz: o seu coração não é reto diante de Deus. Pedro ele reconhece que esse tipo de pensamento procede de alguém que se encontra preso na sua maldade, escravizado pelo pecado. E aqui é um ponto a se considerar sobre a conversão de Simão. Será que um salvo, será que uma pessoa regenerada, habitada pelo Espírito Santo, pode continuar escravo do pecado? Nós sabemos que não pode. O Espírito Santo nos liberta. Não nos escraviza no pecado, ele nos liberta do pecado. E é por isso que Pedro exorta de maneira dura Simão. Porque é uma postura incompatível com a conduta de um salvo. É incompatível. Poderia ser o tropeço de um novo convertido? Poderia ser só um tropeço de alguém que acabou de conhecer a Cristo? Poderia, irmão. Esse é o ponto. Poderia. Claro que poderia ser o tropeço. É por isso que Pedro vem e dá no meio. Olha só, Simão. Se isso é um tropeço, arrependa-se do mal. Arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez o Senhor lhe perdoe por esse intento do seu coração. Simão, ele corre um risco real. Se esse pensamento perseguir, ou prosseguir na sua vida, melhor dizendo, o fim dele é só um: a destruição, o inferno. É por isso que Pedro vem e diz: olha, você precisa mudar a sua forma de enxergar o mundo. Você precisa mudar a sua cosmovisão. A sua cosmovisão procede de um coração que está dominado pela inveja. Você está obcecado pelo nosso poder, pelo poder dos apóstolos, pelo poder de Filipe. Isso tem dominado a tua mente de tal forma que você não enxerga a loucura desse pensamento. Portanto, mude isso. Se arrependa. Senão, o seu destino é só um: destruição. Então, a atuação de Pedro como líder da igreja, ela é perfeita. Ele identifica o perigo do pensamento de Simão e vem e exorta veementemente. Diz para ele: olha, você está errado. Ao mesmo tempo em que Pedro ele aponta o caminho. Ele mostra o caminho certo. Olha, você está errado.
equivocado. O seu fim, se continuar assim, é o inferno. Portanto, vou te dizer o que você tem que fazer. Se arrependa. Mude a sua maneira de pensar. Ore ao Senhor. Deposite a sua fé em Jesus. Então aqui nós temos umas lições importantes dessa maneira como Pedro agiu. Da maneira como Pedro observou ali a cosmovisão e então exorta. Eu tenho certeza, irmãos, que se a nossa geração atual de evangélicos visse essa cena aqui, com um líder de destaque da igreja amaldiçoando outra pessoa, eu tenho certeza que muitos ficariam chocados, paralisados. Nossa, para que toda essa dureza? Ai, mas meu Deus, coitadinho de Simão. Imagina só, o líder da igreja chegando para uma pessoa ali. Imagina essa situação, irmãos. O líder da igreja, o pastor ali, chegando para alguém e dizendo, olha, que vá para o inferno você e seu dinheiro. Tenho certeza que muito evangélico vai ficar, meu Deus, escandalizei. O pastor mandou o irmão, falou que ele vai para o inferno. Irmão, isso aqui é um registro inspirado de Deus para nós. Nós temos que aprender com isso. E uma das coisas que nós podemos aprender aqui é que, em determinadas circunstâncias, exortações mais duras são necessárias. Existem certos tipos de erros que não podem ser tolerados na igreja. Não podem. Irmãos, como você acha que seria o encontro do apóstolo Pedro com um pregador do evangelho da prosperidade em nossos dias? Imagine Pedro ouvindo alguém que está falando em nome de Jesus e dizendo que Jesus só tem o sucesso, a prosperidade, não sei o que para alguém. O que você acha que Pedro falaria para esse pastor? Anátema. Isso é um evangelho diferente, maldito seja. Que palavras Pedro diria para pessoas que transformam a fé em Jesus em um mero toma lá da cá? Uma troca de favores. Como Pedro agiria diante de alguém que reduz o evangelho a uma vida de sucesso e prosperidade neste mundo? Os líderes de hoje, aqueles que realmente servem o Senhor no mundo, pastores, pregadores, diáconos, precisam ter coragem de exortar de forma veemente, se for necessário, o erro. De dizer, olha, esse tipo de pensamento não cabe aqui nesse lugar. Você não tem parte alguma conosco. Saia daqui. Se arrependa, ou você não é bem-vindo. Não é possível tolerar certas coisas. É necessário refutar o erro, combater ensinos que ferem doutrinas fundamentais da fé, que reduzem a ação do Espírito Santo em mera conquistas materiais, que dizem que o Espírito Santo está fazendo grandes coisas, e quando você vai ver as grandes coisas, é gente rodopiando pelo chão. Vocês estão loucos. Isso nunca foi o Evangelho do Senhor. Isso nunca foi o Espírito Santo. Então Pedro deixou bem claro para Simão aqui. Se você continuar com esse tipo de pensamento sobre fé, se a sua maneira de enxergar como o Espírito Santo atua for continuar assim, você não tem parte nenhuma conosco. Pedro ele está afastando o lobo do rebanho. Irmãos, pense só quanto estrago na igreja Simão faria se continuasse com esse pensamento e estivesse ali propagando esse pensamento para os outros. Pensa quanto erro poderia ser produzido por meio deste homem que pensa que o Espírito Santo é mera uma força, um poder milagroso, mágico, né? Milagroso. Por outro lado, é sempre importante também dizer que Pedro ele não só exorta o erro, ele não fica na maldição, ele aponta o caminho. Ele diz como Simão pode fazer para consertar a sua relação com o Senhor, para reformar a sua cosmovisão. Ele não diz simplesmente vá para o inferno você e seu dinheiro, ele diz arrependa-se, ore ao Senhor, busque reformar a sua forma de pensar.
Então, da mesma maneira, irmãos, nós não podemos ser também somente os críticos, somente aquele que tem o trabalho de apontar o dedo. Nós temos que ser capazes de identificar o problema, de exortar, se preciso, de forma dura, mas sempre mostrar o caminho, sempre mostrar a solução para aquilo. Sempre o objetivo é a salvação de alguém. Quando palavras duras são ditas, elas têm como objetivo, dentro da esfera cristã, trazer a pessoa em si. Às vezes o erro é tão grande que a pessoa precisa ser chacoalhada. Olha, isso aqui está errado. Você não está enxergando. Mas aí depois você mostrar o caminho. Olha, deixa eu te dizer qual é o certo aqui. Deixa eu te explicar como o Espírito Santo funciona de acordo com as Escrituras. Deixa eu te mostrar que o evangelho que você acha não é o evangelho bíblico. Deixa eu mostrar os textos para você. Está vendo? Então, se arrependa, mude a sua forma de pensar. Então, a nossa exortação deve ser sempre assim. Quando o pecado for grave, é preciso falar a verdade, mas em amor. E aqui, irmãos, amor não é passar a mão na cabeça e dar tapinha nas costas. Às vezes, a atitude mais amorosa é você confrontar. Você dizer de forma clara, está errado. Não pode continuar vivendo assim. Eu estou falando isso porque eu lhe amo. Eu não quero que você padeça. Eu quero que você seja salvo. Então, abandone isso na sua vida. O objetivo não é denegrir, não é ferir, não é ofender, mas é fazer com que a pessoa caia em si. É fazer com que a pessoa perceba a gravidade dos seus atos e então poder chegar ao arrependimento. O que não pode ser feito é parar na palavra dura. Você tem que apontar o caminho. Você tem que lembrar que o Senhor está sempre pronto a nos receber quando nós nos arrependemos e nos voltamos a Ele em oração sincera. E é aqui que se encontra o nosso mago favorito, Simão. Podia fazer um filme, o mago favorito. Tem um malvado favorito? Simão, o mago, nosso mago favorito. Ele está diante de uma decisão a ser tomada. Pedro exortou de maneira forte, de maneira enfática. Ao mesmo tempo que ele foi claro nas suas palavras, ele disse qual era o problema. E ele apontou qual era a solução. Simão agora ele precisa reconhecer, precisa se arrepender, precisa entender a necessidade de reformar a sua mente, de mudar a sua forma de ver o mundo, de passar a interpretar a realidade de outra maneira. Então, no momento, Simão ele tem um coração cheio de inveja, de ganância, um coração dominado pela busca de poder, está preso na sua própria maldade. Resta a Simão apenas um caminho: arrependimento e fé. E é isso que nós veremos agora, a reação de Simão diante desta exortação. Olha o que diz o verso 24. Simão disse aos apóstolos: peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. O que você diria sobre essa declaração? Soa como a reação de um homem verdadeiramente arrependido? O que vocês acham? E aqui as opiniões se dividem, irmãos. Muitos vão dizer que sim, muitos vão dizer que não. Então vamos analisar com cuidado as suas palavras aqui, as palavras de Simão. A resposta que ele dá se resume em um pedido para que os apóstolos orem por ele. Orem por mim. Para quê? Para que a maldição não se cumpra. Olha, eu não quero ser destruído e ir para o inferno com o meu dinheiro. Orem por mim para que isso não aconteça. Eu não quero ter esse fim que vocês disseram. E aqui, irmãos, como eu já disse, tem comentaristas bíblicos que têm uma visão bastante otimista de Simão. Outros nem tanto. Eu confesso que tenho ficado mais do lado pessimista. Acho que eu sou naturalmente mais pessimista. Sempre tenho um olhar mais negativo para as coisas. Eu já fiquei mais, isso aqui não está me cheirando bem. Esse negócio de ore por mim. Como assim? Né? E o problema é que ele vai desaparecer. Simão não aparece mais na narrativa depois daqui. São as últimas palavras dele, não se sabe mais nada da história deste homem. Não há nenhum tipo de outro relato nas Escrituras que
comente ou fale sobre Simão. Então, a verdade é que falta para nós aqui evidências para se chegar numa posição clara e dizer, olha, isso aqui era uma conversão verdadeira ou não. Em relatos posteriores, e aí quando eu falo relatos posteriores, eu estou falando de coisas que não estão na Bíblia, que estão na tradição da igreja, na história da igreja, muitos retratam Simão como um opositor ferrenho ao cristianismo. Falam que Simão se tornou um opositor direto do ministério dos apóstolos e de Cristo. Os pais da igreja, inclusive, citam ele como o pai do gnosticismo. Ele teria sido aquele que iniciou esse movimento do gnosticismo, que é completamente anticristo. Mas é preciso ressaltar sempre, irmãos, isso vem de fontes não confiáveis. Eu digo não confiáveis, não é inerrante. Né? Tem muitas coisas dentro da tradição da igreja que nós sabemos que aconteceu. Por exemplo, Simão Pedro, o apóstolo, como ele morreu? Quem sabe? Hã? Crucificado. De que jeito? Cabeça para baixo. É o que a tradição nos diz, né? Mas você sabia que, historicamente falando, é muito difícil que isso tenha acontecido? A crucificação é provável, mas de cabeça para baixo, provavelmente foi uma lenda que se criou depois. Por quê? Porque é difícil de imaginar que alguém que vai ser crucificado possa escolher a forma que ele quer ser crucificado. Os soldados romanos dificilmente permitiriam essa concessão. Ah, vamos fazer o que tu quer, então. Dificilmente. Então, possivelmente, foi crucificado? Possivelmente foi, mas de cabeça para baixo, é difícil que tenha sido. Então, você tem essas questões que estão na história da igreja, mas que você não pode jamais afirmar, ó, foi assim, foi assado. Porque não é um relato inerrante, a Bíblia é inerrante. Então, essa é a situação de Simão. O que nós temos na fonte inerrante é pouca coisa. E o que vem depois não é totalmente confiável. Você tem três opções praticamente a respeito aqui, desse verso 24. Três formas de interpretar esse pedido. Primeira opção que você tem, Simão não teve qualquer tipo de arrependimento. E o pedido dele de oração aqui é feito de forma irônica. Ele está dizendo, olha, se quiserem, ore por mim. Se vocês quiserem, ore, porque eu não vejo nem necessidade nisso. Ore, então, para que isso não aconteça. Seria um pedido de forma irônica de alguém que não se arrependeu. Segunda opção, esse é um pedido genuíno. Alguém que se viu numa situação ali e se arrependeu e pediu, clamando, orem por mim, por favor, orem por mim, para que isso não aconteça. E terceira opção, então você tem um que o cara é completamente descrente, um que é crente, e a terceira é que Simão, ele até aceita o erro, ele reconhece que o seu pensamento estava equivocado, mas a sua preocupação é somente se livrar da consequência. Então ele fica ali com medo. Não é o arrependimento que vem do Espírito que nos leva a Cristo, mas é o medo do inferno. Por medo ele pede, orem por mim então. E aí como Simão some, nós só podemos supor o que aconteceu. Né? Por isso que nós temos tantas posições diferentes. Se arrependeu verdadeiramente ou foi um ato desesperado de alguém com medo da condenação? Esse é o ponto. A primeira opção eu descartaria. Acho que dificilmente foi essa forma irônica, de acordo com o que Lucas nos diz. Mas você tem a dúvida. Isso acontece muito na vida cristã. Muitas pessoas chegam a Cristo e buscam a Cristo por medo do inferno. E não por um arrependimento sincero de alguém que foi convertido ao Senhor por meio do Espírito. Mas há uma diferença sobre verdadeiro arrependimento e medo. Talvez a melhor forma da gente tentar ver essa diferença é encontrar um relato bíblico de alguém que verdadeiramente se arrependeu. E a história que logo me vem à mente é a história do arrependimento de um homem que é chamado na Bíblia de o homem segundo o coração de Deus. Quem é? Davi. Lá no Salmo 51, se você quiser ir lá até o texto, Salmo 51, nós temos um salmo que foi escrito por Davi contando
acerca desse seu arrependimento. E aqui eu acho que dá uma boa comparação em relação àquilo que nós lemos de Simão. Enquanto vocês acham, só para contextualizar, Salmo 51, tá, irmãos? Esse salmo narra o arrependimento daquele que era o rei de Israel, Davi, no momento em que ele foi confrontado por um profeta de Deus, Natã, em relação ao seu pecado gravíssimo. O pecado de Davi qual era? Ele adulterou com uma mulher chamada Batseba, e depois ele então age ativamente para matar o esposo dela, chamado soldado lá do exército de Israel, chamado Urias. E é preciso lembrar que uma das principais marcas do novo nascimento, da regeneração, é o arrependimento genuíno. É a principal marca de alguém que nasceu de novo, o arrependimento. E, de fato, aqui nós temos uma diferença fundamental do verdadeiro crente e do ímpio, que é a dificuldade que o descrente tem de se quebrantar diante do seu pecado, de sentir o peso do pecado, de realmente chorar o pecado cometido. O ímpio, ele não tem isso. Eu já repeti algumas vezes aqui, o cristão, ele peca ainda, mas ele não peca mais em paz. Aquilo traz dor, aquilo traz angústia, aquilo traz um peso. Isso é a ação do Espírito Santo em nós. O descrente, ele pode sentir a culpa, o remorso, mas ele não tem esse quebrantamento diante de Deus, onde ele se tranca no quarto e chora. Senhor, mais uma vez, pequei contra ti, Senhor. O ímpio não tem isso. Então, o Salmo 51 aqui mostra algumas características do verdadeiro arrependimento. Mostra bem essa relação. Então, Davi, depois de ter adulterado com Batseba, lembra, ela ficou grávida. E olha só como foi terrível o pecado de Davi. Porque Davi, ele ficou desesperado ali naquela situação e tentou convencer Urias a passar a noite com a sua esposa. Pensa só, ele tentou encobrir o filho que nasceria, dizendo que o filho era de Urias. Ele não queria nenhum compromisso com aquilo. Eu pego esse filho aqui que é meu e cuida você. Tentou fazer isso. Mas Urias era um homem sério. Ele se recusa a passar a noite na sua casa com a sua esposa enquanto os seus colegas de batalha estavam na guerra. Coisa que Davi não estava. O rei, em vez de estar na guerra, estava lá, olhando as mulheres na sacada da casa dele. Então, Deus manda o profeta Natã até Davi. Depois de Davi ter conseguido uma forma de matar Urias, Natã vai lá e fala todo o pecado de Davi. E Davi tem uma reação diante desta exortação. Olha como é semelhante a Simão aqui, né? Você tem algo errado, um pecado, um pensamento pecaminoso, no caso de Simão, uma forma de ver o mundo. Davi era um ato concreto, mas ambos foram exortados por um profeta de Deus. Foram chamados ao arrependimento. E aí nós temos as reações. Então repare ali no verso 51. Quais são as primeiras palavras de Davi no Salmo? Compadece-te de mim, ó Deus. Quando Davi inicia esse salmo, ele está admitindo: eu cometi um pecado grave, Senhor. E o Senhor é justo. O Senhor tem o direito, o Senhor tem o poder de me castigar. Ele reforça ali no verso 4. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ele diz: olha, o Senhor tem poder para me julgar, o Senhor é santo. Pequei, realmente eu pequei, Senhor. Qualquer coisa que vir sobre mim é justo. Eu reconheço. Davi não colocou a culpa em Batseba. Davi não colocou a culpa nas circunstâncias. Pelo contrário, ele manteve o foco no seu pecado, na sua responsabilidade. E isso fica evidente ao longo de tantas vezes que ele repete os pronomes pessoais possessivos, minhas transgressões, no verso 1. Depois, no verso 2, ele fala a minha iniquidade. Depois, ainda no verso 2, o meu pecado. No verso 3, as minhas transgressões. Verso 3, meu pecado. Verso 4, pequei contra ti. Você vê que ele admite, ele não fica encontrando desculpa.
Ele não fica, não, mas eu só fiz isso porque, eu estava muito entediado. Porque tal pessoa, porque ela foi tomar banho lá, na varanda da casa dela. Não, meu pecado, minha cobiça. Fui eu transgredi. E eu sei, irmãos, que eu não posso aqui, ninguém vai poder, com precisão, neste tempo atual, dizer se o arrependimento de Simão foi autêntico ou não. Nós temos muito pouco material bíblico para chegar nessa conclusão, mas quando eu olho para a reação de Simão e eu olho para a reação de Davi, diante de exortações semelhantes, eu não encontro em Simão alguém admitindo o seu pecado e clamando pelo perdão de Deus. Me lembra muito mais a reação de outro personagem bíblico. A reação de Faraó do Egito, quando ele pediu para Moisés e Arão orarem por ele. Mas ele nunca se arrependeu. Lá em Êxodo 8:28 diz assim: Então Faraó disse: Eu os deixarei ir para que ofereçam sacrifícios ao Senhor, seu Deus, no deserto. Só que vocês não devem ir muito longe. E orem também por mim. Orem por mim. Eu não posso esconder que muitos teólogos tiveram uma visão positiva. É verdade, irmãos. Inclusive João Calvino é um. Sabe o que João Calvino fala de Simão? Ele diz assim no seu comentário de Atos: que Simão se submeteu à repreensão de Pedro, abandonou o seu pecado, temeu o juízo divino, buscou a misericórdia de Deus e pediu orações aos apóstolos. Calvino falou isso. E eu olho para Calvino, fico pensando, onde é que tu tirou todas essas informações que eu não estou vendo? Eu sei que Calvino era extremamente mais capacitado do que eu, mas eu fiquei, tá bom então, né, Calvino? O texto está dizendo tudo isso mesmo? Só no versículo 24? Temeu o juízo de Deus, abandonou o pecado, buscou a misericórdia de Deus. Eu acho que ele foi longe demais, mas tudo bem. Seja qual for o caso, irmão. A Bíblia nos revela um pedido vago de oração. Nós não precisamos aqui emitir um juízo sobre isso. Você não precisa responder a pergunta: é crente ou não é crente? O Senhor não exige isso de nós. E talvez por isso o melhor seja deixar esse assunto para o juízo final. Eu acho um erro quando alguém é muito taxativo com coisas que a Bíblia não é. Foi salvo ou não foi salvo? Daí a pessoa diz, não, foi salvo, não foi salvo. Não temos material para determinar. Eu confesso que vou me surpreender se eu encontrar Simão no céu. Vou me surpreender. Mas não ao ponto de achar que não é possível ele estar lá. Tá? Na minha visão, eu acho que não é a reação de um crente legítimo. Mas eu não sei o que aconteceu depois. Então talvez ele tenha se convertido mesmo. E aí o texto, volte lá para Atos. Atos 8. Já chegando quase na parte final. O texto dessa manhã encerra no verso 25, onde ele diz: Eles, porém, os apóstolos, tendo dado o seu testemunho e pregado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Então aqui esse relato, ele termina com os próprios apóstolos, juntamente com Filipe, testemunhando sobre Cristo aos samaritanos. Então isso indica que a missão entre os samaritanos, ela continuou. Eles retornam para Jerusalém, mas eles vêm pela Samaria, e cada aldeia eles paravam para evangelizar, para falar de Cristo, o que mostra que definitivamente os samaritanos agora fazem parte da igreja cristã. Isso mostra que eles foram aceitos na comunidade dos salvos. Todas as evidências que ocorreram foram determinantes para isso, para que a missão de Cristo prosseguisse entre eles. E aqui eu gostaria de encerrarmos essa exposição nos fazendo pensar um pouquinho sobre a nossa identificação pessoal com Simão. Em que sentido nós podemos nos identificar com ele? É possível que muitos de nós estejamos num processo similar de necessidade de transformação na nossa cosmovisão, de renovação da mente. Você precisa ter sempre em mente que você pode estar errado sobre os assuntos.
que você pode estar equivocado sobre um determinado tema bíblico, sobre algum assunto da sua vida, sobre a sua maneira de interpretar a realidade. E é possível que nós tenhamos também dentro desse mesmo processo pessoas que estão no início da caminhada cristã. É normal, é normal pessoas que estão começando a conhecer a Cristo ter um entendimento errado sobre Deus. Por mais chocante que isso possa parecer, talvez as pessoas que estão começando a conhecer a Bíblia ainda entendam Deus de uma maneira equivocada. Não conhecem os atributos de Deus, trazem ideias que aprenderam ao longo da sua vida. Muitos cresceram ouvindo que Deus é o bom velhinho, que está lá em cima fazendo coisas boas, que Deus ele não interfere na vida humana. Pensam, olha, Deus ele não interfere no meu livre-arbítrio. Ele deixa eu fazer o que eu quero. Esse é um Deus que não é bíblico. E as pessoas podem ter esse tipo de compreensão sobre Deus. Que Deus não é soberano sobre tudo e todos. Que Deus é amor. E quando ela fala que Deus é amor, ela está dizendo que o amor de Deus sobressai sobre a justiça. Então ele pode perdoar a todos. Ai, Deus ele nunca fica irado. Esse é um Deus que não é o Deus bíblico. É o Deus que a pessoa aprendeu ao longo da vida. Qualquer visão que não tenha nas Escrituras a base será equivocada. O que essas pessoas precisam entender é que você precisa mudar isso. E essa é a função daqueles que conhecem mais as Escrituras, chegar para essas pessoas e dizerem, irmão, essa sua compreensão sobre Deus é equivocada. Deus ele é amor, mas ele também é justiça. O amor de Deus não sobressai a justiça de Deus. O amor de Deus é um amor justo. E por isso ele tem que nos condenar. Por causa da sua justiça. Mas porque ele é amor, ele providenciou uma forma. Essa forma é Jesus. Você pode ser salvo, mesmo não merecendo, por meio do amor de Deus em Cristo. E aí você transforma aquele pensamento. E a pessoa vai chegar a um ponto, ou ela vai dizer, não, realmente, agora eu entendi. Ou ela vai dizer, não, esse Deus para mim não serve. Eu vou continuar com o meu. E aí talvez uma palavra dura seja necessária. O seu Deus é um falso Deus, meu irmão. Se você crer nesse Deus que você imaginou, você se torna um idólatra. E se você morrer em idolatria, você vai para o inferno. Pense bem. Se arrependa. Reforme a sua forma de pensar. Talvez alguns tenham uma cosmovisão equivocada sobre o pecado. E precise de uma reforma na sua forma de pensar o pecado. Por isso a quarta-feira é importante. Crentes podem achar de maneira errada que certos pecados são tolerados por Deus. Irmãos, não é difícil achar pessoas com lista de pecados mortais e pecados não mortais. Tipo, coisas que você não pode cometer que você vai para o inferno. E coisas que são toleradas. E elas fazem a lista. Irmãos, não é assim que a Bíblia trata sobre o pecado. Às vezes tem pessoas que se escandalizam com um pastor que usa barba. Mas não se escandalizam de participar de fofoca. Você está entendendo a incoerência disso? Pessoas que permanecem com pecados ocultos, sem confessar e sem querer realmente abandonar certas práticas, porque nutre um pensamento enganoso de que Deus conhece a sua fraqueza. Permanece em pecado e pensando, mas Deus sabe que eu não consigo. Deus vai entender. Deus conhece o meu coração. Misericórdia, irmão. Pensamentos assim são incompatíveis com o coração regenerado. Incompatíveis. Irmãos, se há alguém aqui nessa situação que mantém pecados ocultos na sua vida, deixa eu falar aquilo que aquilo que Pedro falou para Simão. Não existe parte nem porção para você na verdadeira igreja de Cristo. Não existe. Se arrependa verdadeiramente, confesse o seu pecado, ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe. Talvez Ele lhe perdoe.
Eu vejo muitas pessoas também, irmão, com uma cosmovisão equivocada sobre o culto a Deus. Como isso é comum. Fiquei pensando bastante essa semana sobre isso. Eu percebo, irmãos, claramente na conduta de muitas pessoas, na maneira como se portam, na maneira como lidam com esse dia de adoração comunitária, por meio da prioridade que é colocado na agenda. Irmãos, quando alguém não adora o Senhor com a maior reverência, com a maior gratidão, quando cultuar a Deus é algo quase que opcional, isso é reflexo de uma cosmovisão equivocada sobre isso. É preciso reformar isso. O culto é um momento da minha semana, irmãos, um pequeno momento. O culto é quantas horas? 1h30? 11 horas, normalmente a gente está liberando. Está cada vez mais tarde, né, irmãos? Mas até o meio-dia eu acho que não passa. É uma pequena porção da nossa semana, irmãos. É 1h30. Onde eu tiro para Deus, onde eu tiro naquele momento, para mim poder demonstrar a Ele o quanto eu sou grato. O quanto eu sou grato por Ele, por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele ainda está fazendo, por aquilo que Ele ainda vai fazer na minha vida. E eu venho aqui com o coração transbordando de alegria em poder louvar a Deus, em poder cantar a Deus. Então, quando eu trato o culto de qualquer forma, quando não há gratidão aqui, quando eu canto um cântico sem nem prestar atenção, quando eu não dou a mínima para a palavra que está sendo exposta, quando eu conto os minutos para ir embora, irmãos, Deus não precisa disso. Deus não precisa de mim. Deus não precisa de você. Deus não precisa de nós. Tem um livro na Bíblia chamado Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, onde o profeta narra um momento da história onde o povo de Deus realizava o culto de qualquer jeito. Malaquias, ele exorta o povo em um momento onde ele diz: vocês trazem o sacrifício ao Senhor cheio de excremento. Vocês trazem a ovelha doente, cega, para ser oferta ao Senhor. Aquele povo cultuava a Deus sem reverência. E aí Deus levanta o profeta Malaquias. E o profeta diz, lá em Malaquias 1:10, quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo. Quem dera houvesse alguém entre vocês que fechasse isso aí. Olha, irmãos, quem sabe Deus não olhe para o nosso culto, o culto que nós realizamos aqui nessa manhã, e diga o mesmo. Parem com isso. Parem com isso. Fechem as portas dessa igreja. O que vocês acham que estão fazendo? Vindo de qualquer jeito, contando os minutos para ir embora, não prestando atenção em nada. Fechem isso. Tem alguém para fechar essa igreja? Feche. Irmãos, tem certas coisas que nós oferecemos para Deus que nem o diabo aceitaria. Tem certas coisas que nós entregamos para Deus em adoração que nem o diabo aceitaria. E aqui eu poderia dar mais N exemplos. Mas creio que todo mundo entendeu o ponto. Nós podemos sim ser como Simão. E é preciso ter consciência disso. Eu posso sim ter um entendimento equivocado sobre vários assuntos. E por isso eu tenho que sempre ter uma postura de estar me arrependendo diariamente, de buscar renovar a minha mente com a palavra de Deus. Eu preciso ter essa postura humilde, mansa, ensinável, buscando que a palavra renove a minha forma de pensar, buscando que a palavra me conduza ao arrependimento, que me conduza a uma fé verdadeira, não uma fé religiosa, não uma fé que busca reconhecimento, que busca ter poder, que busca qualquer outra coisa que não o Senhor Jesus e unicamente a Ele. Irmãos, nós temos que abandonar o velho homem todo dia. Todo dia. E esse é o meu pedido final. Abandone o velho homem. Busque viver em novidade de vida. Busque seguir os passos de Cristo. Busque ser como Ele. Busque andar como Ele andou. Vamos orar.
Querido Deus, te agradecemos, Senhor, do fundo do coração, Pai. Nos prostramos diante do Senhor e reconhecemos que só Tu és Deus. Nós não somos nada, Senhor. Nós somos uma poeira cósmica no meio desse universo vasto que demonstra a Sua grandeza e o Seu poder. Então nos ajuda, Deus. Nos leva, nos conduz ao arrependimento, nos concede o Teu Santo Espírito. Que jamais sejamos pessoas duras no entendimento, duras em receber exortações e buscar mudar de vida, porque isso é necessário. Novo nascimento, regeneração, novo homem. São os termos que o Senhor coloca para aqueles que realmente foram alcançados pelo Teu Santo Espírito. Então vem até nós, Senhor, e nos converte. Nos leva ao Senhor, nos conduz ao verdadeiro arrependimento, não apenas ao medo do inferno. Muitas vezes é também necessário nós sabermos do que esperam aqueles que vivem em rebelião contra Ti. Mas, Pai, não deixa que seja assim entre nós, que o nosso culto seja agradável ao Senhor, que as nossas mentes, os nossos corações possam estar sempre focados naquilo que o Senhor é, naquilo que o Senhor fez e naquilo que o Senhor ainda fará por nós. Na beleza de Cristo, do seu ato redentor, seja isso o que nos mova sempre ao culto e à adoração comunitária. Que não sejamos como aqueles do período do profeta Malaquias, que faziam de qualquer jeito, sem nenhum tipo de reverência. Não seja assim entre nós. Se preciso, nos discipline, Senhor, nos mostre, mas que não sejamos duros, Senhor. Pelo contrário, que abunde o Teu Santo Espírito em nós e que haja verdadeiras evidências de verdadeira conversão. É o nosso desejo e oração, em nome de Cristo. Amém.